Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. E aqui, mais um Drunk React de uma análise bem lógica feita pelo canal que muitos aí odeiam, que é, sim, Nerd Battle. E bom, a ideia do Bernardo foi dizimar os multiplicadores de Super Saiyajin em um vídeo. Um vídeo até que relativamente longo. Então vamos aí apreciar e ver se a análise lógica do Bernardo faz sentido ou não. Sim, Ozaru é mais forte do que Super Saiyajin e tudo que você acreditou a sua vida toda está errado. É isso mesmo que eu estou falando e eu não estou sendo irônico. E sim, o choro é livre. Tem muito choro aí. Fala pessoal, eu sou o Bernardo Lopes e esse é mais um vídeo do canal Nerd Battle. Bom galera, o negócio é o seguinte, eu fiz uma live há um tempo atrás, que acabou virando um corte de um vídeo, e nessa live eu mostrei por A mais B que não só o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin, como eu também mostrei que as pessoas aceitam os critérios, mas em determinadas situações. É mais ou menos assim. Tem gente que aceita a lógica desde que o resultado favoreça o que a pessoa gosta, né? Mas faz sentido? Bom, a lógica ou está correta ou está incorreta. Se você aceita a lógica, você tem que aceitar o resultado. Se você nega de aceitar o resultado, você está sendo irracional. E aí, nesse caso, você perdeu para a lógica. Aceitam os critérios, mas não aceitam as conclusões baseadas nesses critérios. Eu havia feito uma pesquisa onde eu mostrei que a maioria esmagadora das pessoas acreditam que se o personagem A vence o personagem B numa luta direta, a maioria esmagadora das pessoas acreditam que o personagem que venceu é mais poderoso do que o personagem que perdeu, porque é o que a gente vê em Dragon Ball constantemente. Se o Black Freeza venceu o Gas, então o Black Freeza é mais poderoso do que o Gas. A questão é, quando a gente aplica o mesmo critério na luta entre o primeiro Deus Super Saiyajin e o Saiyajin maligno na forma de Ozaru, que é mostrado durante o monólogo do Shenlong no Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, aí não. Aí esse critério não vale. Aí a gente tem que explorar outro critério, como por exemplo, mas você não sabe se o primeiro Deus Super Saiyajin na sua forma base estava ou não estava no mesmo nível. Ou seja, a gente ia então para o segundo critério. Bom, aí eu já pego um erro básico de lógica, não do Bernardo, mas de quem não aceita. Bom, supondo que o cara que se tornou Deus Super Saiyajin tem um poder básico, sei lá, de 300 PDL, sei lá. Vamos pegar uma base 1000 de PDL, que era o poder do Raditz ali por volta de 1000, dos Saiyajins assim de classe baixa, 1000 tá bom. Bom, se o multiplicador for maior que o maior multiplicador aplicado, que seria o Super Saiyajin 3, que é 400 vezes, supondo que o God seja, sei lá, 500 vezes, 1000 vezes o poder de base, bom, alguém com 1000 de poder vezes 1000 já tem 1 milhão. Seria mais forte, sei lá, do que a grande maioria dos Saiyajins. E assim, se a transformação Ozaru aumenta 10 vezes de poder, um cara para derrotar um Super Saiyajin God dentro dos próprios multiplicadores teria que ter uma transformação que multiplicasse mais de 1000, né? Porque, bom, 1 milhão de poder em Dragon Ball pra Saiyajins é muita coisa. Tanto que o Vegeta, o príncipe, o que se julgava mais forte da raça, tinha 18 mil só. Por volta disso. Então, se o Super Saiyajin God primeiro foi derrotado por um Ozaru, é sinal de que esse Ozaru era muito poderoso. Ele era quem? O Saiyajin maligno Ozaru aí era quem? O próprio Rei Vegeta? Alguém nesse nível, assim, sei lá, muito forte? Não dá pra saber. Mas assim, só o fato da base. Se a base for 1000 e a transformação tiver realmente um multiplicador com base do que os fãs teorizam,
não era pra acontecer como o Shenlong descreve. Então vamos continuar o vídeo. Que é analisar separadamente a capacidade dos dois e chegar a uma conclusão. E aí eu mostrei exatamente que o Gohan, quando era pequeno, se transformou em Ozaru, levantou um pedrão gigante de quase 40 mil toneladas, enquanto o Vegeta, do Dragon Ball Super, experiente, já no auge da sua forma, lá no torneio entre os universos 6 e 7, não conseguia levantar 1000 toneladas. Aí sempre vai ter aquele engraçadinho que vai dizer: ah não, mas não era 1000 toneladas, era mais de 1000 toneladas. Meu amigo, é o seguinte, quando o Vegeta disse que o Goku tinha mais de 8.000 de poder de luta, ninguém sai por aí dizendo que ele tinha 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões. Não, aceita o 8.000 porque o 8.000 é o ponto de referência a partir do momento em que ele fala que tem mais de 8.000. Ter mais de 8.000 quer dizer que ele tem mais de 8 e menos de 9. Da mesma forma que dizer que tem mais de 1000 toneladas é dizer que ele tem mais de 1000 e menos de 2000. Então para com essa desculpa aí idiota que nem você mesmo acredita, mas aí para não aceitar o desfeito do Vegeta, você inventa que esse mais de 1000 pode ser qualquer coisa acima de 1000, quando na verdade isso é uma tremenda de uma imbecilidade. Bom, se é mais de 1000, pode ser 1001 pra cima. Mas assim, como o ponto de referência é 1000, você não vai escalar isso pra muito maior que isso, porque não faria sentido, né? O exemplo do Goku de 8.000. 8.000 significa que o Goku tinha mais de 18.000, ele era mais forte que o Vegeta? Antes de lutar com o Vegeta, assim, na parte que ele derrotou o Nappa. Não, ele não tinha 18.000 de poder, ele não tinha 36 ou 1 milhão de poder. Não, ele tinha mais de 8.000. Então, assim, a referência vai ser sempre o que ela foi dita. Então, mais de 8.000 significa que está entre 8 para cima, mas não muito para cima. Então, mais de 1000 toneladas? Sim, é mais de 1000. Não muito mais de 1000 toneladas, né? Porque muito mais de 1000 toneladas seria ridículo. Até porque, bom, a Arena tava aguentando o cara. Então. Bom, se o bloco ali simplório de, sei lá, concreto místico criado por anjos, mas não era Katin, era simplesmente um terreno facilmente destruível. Bom, se o terreno aguentou, por que o Vegeta não? Ah, mas o terreno quebrava um pouco quando o Mageta andava. Sim, mas ele tava ali embaixo, entendeu? É a mesma coisa de você, sei lá. É uma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente coloca um objeto muito pesado sobre uma base que não aguenta. Isso é muito comum em edifícios, por exemplo. Se você faz uma fundação fraca e o edifício tem um peso muito grande, ele afunda. Tanto que isso foi uma das causas de algumas tragédias que a gente vê por aí, inclusive no Brasil. A fundação foi mal feita, o edifício ficou muito pesado e aí o solo não aguenta, ele vai afundar e, bom, erosão e destruição. Nesse caso, se a arena aguentou, então não pode ser muito mais de 1000 e nesse ponto o Bernardo está correto. A análise lógica está fazendo sentido. Então, aceita o critério de que o Freeza é mais poderoso do que o Caos, porque quando analisado separadamente, o Freeza mostrou muito mais coisa do que o Caos, mas não aceita que o Gohan, transformado em Ozaru quando era pequeno, levantou um peso muito maior do que o Vegeta era capaz de levantar quando estava transformado em Super Saiyajin lá no Dragon Ball Super. Você aceita o critério, mas não aceita a conclusão que tem como premissa esse critério. E aí a gente vai para o terceiro critério, que já que eu não posso nem mesmo e também não posso fazer uma análise separada dos dois para poder comparar e chegar numa conclusão, o terceiro critério, o único que resta é a citação. E o fato é, existe uma citação do Paragus dizendo que o motivo do Broly estar extremamente poderoso a ponto de superar o Goku e o Vegeta como Super Saiyajin Deus é o fato dele estar utilizando o poder do quê? Do Ozaru, porém sem se transformar num macaco gigante e sem perder a sua mobilidade. Ou seja, o Broly tem o poder de um Ozaru, mas não tem as fraquezas de um Ozaru.
O Broly é um Ozaru comprimido num corpo de uma estatura de um ser humano, né? Basicamente. E aí sim, seus músculos seriam mais densos e mais poderosos, e aí os seus atributos seriam todos upados. O que faz um total sentido porque ele conseguia fazer. Aí nesse ponto, multiplicador nenhum vai salvar o Goku God de ter tomado aquela surra e ser batido contra o gelo e tá morrendo. Meu Deus do céu. Gente, aquela cena tem uma coisa tão interessante que é muito simples. Vamos supor que eu esteja lutando com você, que está assistindo o vídeo aqui. E aí, você, no momento de vacilo, baixa a sua guarda, eu te pego, e assim, com a minha força, eu consigo te arremessar com, sei lá, uma capacidade incrível contra uma parede de isopor. Supondo que, nesse caso, você seja mais resistente que o isopor, e o Goku God seria, teoricamente, mais resistente do que água congelada. Tá, o que vai acontecer com você se eu te jogar numa parede de isopor? Nada, você não se machuca, você não vai sentir dor nem nada. Você pode pular de uma altura colossal, passar por várias paredes de isopor e nada vai te causar dano ali. Você simplesmente vai atravessar aquilo. Porque você é muito mais forte e mais resistente do que o isopor. Se o isopor te causar dano, é porque o isopor é mais resistente do que você. E aí você, no caso, teria que ser, sei lá, mais fraco do que a maioria dos seres vivos. Nesse caso, fica óbvio que o Goku God é menos resistente, seu corpo é menos resistente do que o próprio gelo. Gelo, cara. Gelo comum da Terra. Entendeu? O Goku, nesse caso, se machucou com gelo, se feriu e sentiu muita dor com gelo comum, Goku God. Então, assim, não é nem tanto pela força do Broly, né? Então, não importa a força com que você é arremessado contra um isopor. Você não vai se machucar. Tal qual o Goku não deveria se machucar se o God fosse muito mais resistente do que o próprio gelo. Sua resistência do God nessa cena canônica de Dragon Ball Super Broly destrói muito a imagem do Super Saiyajin God. Tanto que isso é usado muito pra zoar o Goku, né? Nossa, tão poderoso, mas, pô, apanha de gelo. Estranho. E assim, muita gente fala assim, não, mas o Goku já foi visto atravessando rochas de assim, pedra e tal, que é mais resistente do que gelo. Mas nesses casos, o Goku saía bem. E contra o gelo ele se machuca. O lance não é a incoerência do roteiro de Dragon Ball Super. Na verdade, não. É superestimar a capacidade de resistência do Super Saiyajin God. Que não é tão resistente assim, segundo a própria obra. Se um Super Saiyajin fosse lutar contra um Ozaru, me diz uma coisa, ele iria querer lutar frente a frente, trocando golpes com um monstro daquele tamanho, ou ele iria tentar cortar o rabo dele? Ou ele iria tentar explodir a lua para ele perder aquela transformação? Pelo amor de Deus, os personagens de Dragon Ball não são burros iguais os fanboys de Dragon Ball, não. Então, pelo amor de Deus, para com essa desculpa esfarrapada. A citação existe. Porém,
ao citar o Broly, muitos comentários surgiram. Então, que argumento é esse que precisa ser refutado? É o argumento de que o Broly estava utilizando o poder de um Ozaru e depois se transformou em Super Saiyajin. E graças a essa transformação de Super Saiyajin, o Goku e o Vegeta precisaram utilizar uma fusão. É porque o multiplicador do Super Saiyajin tem que ser obrigatoriamente maior do que o multiplicador do Ozaru. Porque, como Ozaru, ele estava igualado ao Super Saiyajin Blue, e como Super Saiyajin, ele ultrapassou o Super Saiyajin Blue. A questão é a seguinte, essas pessoas estão ignorando totalmente a principal coisa que quebra esse argumento, que é, em algum momento, o Broly perdeu o poder do Ozaru para se transformar em Super Saiyajin? Com base nesse argumento aí, eu posso dizer, por exemplo, que o Super Saiyajin comum é mais poderoso do que o Super Saiyajin God. Sabe por quê? Porque quando aplicado o Super Saiyajin ao God, ele vira o Blue, que é mais poderoso do que o God. Faz algum sentido? É óbvio que não. Por que que não faz sentido? Porque o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God transformado em Super Saiyajin. Você pega o Super Saiyajin God, aplica o multiplicador do Super Saiyajin nele e as propriedades do Super Saiyajin nele, e aí ele vira Super Saiyajin Blue. Por que que isso não fica tão óbvio com o Broly? Porque o cabelo do Broly fica amarelo, como se fosse um Super Saiyajin comum, mas não é. Naquele momento ali, ele estava utilizando o poder do Ozaru mais a transformação do Super Saiyajin, e eu vou mostrar todas as provas agora, porque acontece esse diálogo aqui no filme, preste atenção. Ele não parece ter uma cauda. Não, senhor. Os efeitos da transformação em Ozaru, que é um traço genético dos Saiyajins, o faz perder a sanidade. Por isso eu cortei a cauda do rapaz. Ah, que interessante, não é verdade? Então Paragus disse que os efeitos da transformação em Ozaru acaba provocando uma reação no Broly que o faz perder a sanidade. O que quer dizer que existe uma relação de causa e efeito entre os efeitos da transformação em Ozaru e o Broly perder a sanidade. E isso quer dizer que perder a sanidade nada mais é do que os efeitos da transformação em Ozaru. Então percebam que ele está criando uma relação de causalidade entre os efeitos da transformação do Ozaru e a perda da sanidade. O que quer dizer que se o Broly não perder a sanidade, isso significa que ele não está sob os efeitos da transformação em Ozaru. Se o Broly perder a sanidade é um sintoma dos efeitos da transformação em Ozaru, isso significa que a perda da sua sanidade indica que ele está utilizando os poderes de um Ozaru. Agora me diz uma coisa, isso aqui parece alguém com sanidade? Escuta só, a gente já tá chegando no meio do ano e tem muita gente que ainda continua procrastinando a entrada na internet. Por isso que eu resolvi... O cara tacou o Freeza, o cara tacou o Whis, ele não tem a mínima noção do que tá fazendo, ele estava completamente perdido das ideias. Se ele estava sem nenhuma sanidade, isso quer dizer que ele ainda estava com o poder do Ozaru. O poder do Super Saiyajin estava atuando sobre ele enquanto ele ainda estava como Ozaru. É simples assim, só que tem um detalhe. Vamos à matemática da coisa para ver se finalmente entra na cabeça de vocês isso que eu tô dizendo. Quando o Broly se transformou em Super Saiyajin, ele foi indiscutivelmente mais poderoso do que o Goku e o Vegeta na forma Blue. Tanto que o Goku e o Vegeta precisaram fazer uma fusão para conseguir derrotar o Broly transformado em Super Saiyajin com seu poder combinado com o poder do Ozaru. Só que tem um detalhe, se o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God multiplicado pelo Super Saiyajin e o poder do Broly Super Saiyajin é o Broly com o poder do Ozaru vezes o multiplicador do Super Saiyajin, olha que interessante. A gente sabe que o Broly, né, o poder que o Broly estava usando naquele momento era maior do que o poder do Super Saiyajin Blue. E isso tem como consequência Ozaru vezes Super Saiyajin ser maior do que o poder de Super Saiyajin God vezes Super Saiyajin. E daí a gente faz aquela técnica lá que a tia Teteca deve ter ensinado para vocês lá no ensino fundamental, quando ela estava ensinando a equação do primeiro grau para vocês, que quando vocês têm dois fatores iguais dos dois lados da igualdade ou dos dois lados de uma inequação, desde que esses números sejam positivos, você pode
cortar os fatores comuns e deixar só o que sobrou. E quando a gente corta a multiplicação de Super Saiyajin dos dois lados da igualdade, a gente percebe que o poder do Ozaru é maior do que o poder do Super Saiyajin God. Mas espera aí, gente. Se o poder do Ozaru é maior do que o poder do Super Saiyajin God, então isso bate com o que eu falei no meu vídeo, de que foi um Ozaru que matou o primeiro Super Saiyajin Deus, de que o Gohan na forma Ozaru conseguiu fazer um feito de força maior do que o Vegeta transformado em Super Saiyajin, e também que o Broly com o poder de um Ozaru era superior ao Goku transformado em Super Saiyajin God. E, portanto, não há absolutamente nenhuma contradição no que a obra mostra, no que eu falei no meu vídeo e nos 3 critérios que eu levantei na minha pesquisa e que 135 pessoas votaram e a maioria esmagadora concordou. Inclusive os que gostam e os que não gostam de Dragon Ball concordaram. Agora, existe uma coisa que está brecando, que está atrapalhando essa análise de fazer mais sentido. E o que está atrapalhando nada mais é do que os multiplicadores da Daisenshu. A gente já vai começar esse tópico agora metendo o pé na porta para dizer que tá todo mundo errado a respeito dos multiplicadores da Daisenshu. E sabe por quê? Porque os tais multiplicadores da Daisenshu não são da Daisenshu. Na verdade, aqueles multiplicadores de 50 vezes, 100 vezes e 400 vezes referente a Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 estão num databook chamado Dragon Ball Super Exciting Guide. É claro que a Daisenshu tem aquele trecho que mostra o Goku com um PDL de 3 milhões e aí quando ele se transforma em Super Saiyajin vai para 50 milhões, mas aí é importante a gente lembrar que eu já fiz um vídeo mostrando que o PDL e os atributos não aumentam proporcionalmente. Eu provei por A mais B que não tem nada dentro da obra que corrobora a ideia da proporção entre o PDL e os atributos físicos dos personagens, utilizando dados puramente da fonte primária que é o mangá de Dragon Ball. Então, se você quiser vir pra cima de mim falando que esse multiplicador tá certo por causa do PDL que a Daisenshu mostrou, vai lá ver o meu vídeo que eu provo por A mais B que os PDLs de Dragon Ball não fazem sentido. Não é que eles não fazem sentido, eles não são proporcionais. O fandom pode não ter inventado os PDLs, mas foi o fandom que inventou que os PDLs são proporcionais aos atributos. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês que os multiplicadores desse databook, que é o que a galera costuma usar, que são esses multiplicadores aqui de 50, 100 e 400, também não batem em nada com o que o mangá oferece. Eu não estou aqui para dizer quais são os multiplicadores reais. Eu estou aqui para dizer que não tem absolutamente nada dentro da obra que corrobora com esses multiplicadores. E se há alguma contradição entre o mangá e o databook, eu vou ficar com o mangá. Ah, mas o Akira, ele autorizou o databook. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, começando aqui o nosso estudo, que eu repito, vai ser o estudo mais completo sobre os multiplicadores de Dragon Ball, vamos começar com essa fala aqui do Dr. Gero no capítulo 345. Nesse capítulo, o Dr. Gero está fugindo do Vegeta que se transformou em Super Saiyajin e aniquilou o Android 19. Daí, enquanto o Dr. Gero está escondido, ele usa o medidor de energia dele e detecta o Gohan, o Kuririn, o Tenshinhan e o Piccolo, e ele conclui que, se ele absorver a energia de todos eles, ele vai conseguir derrotar o Vegeta. Só que há um detalhe, no capítulo 338, o Dr. Gero e o Android 19 mostram que eles não apenas detectam energia, como também quantificam a quantidade de energia que tem dentro do guerreiro. O que quer dizer que ele sabia quanta energia ele precisava para derrotar o Vegeta. Do contrário, ele não teria dito que com a energia dos outros guerreiros ele conseguiria derrotar o Vegeta. E há um detalhe nisso tudo. Vale lembrar que ele já tinha absorvido a energia do Yantia. Quando ele terminou de absorver a energia do Yantia, ele tentou matar o Yantia, e o Yantia precisou de uma semente dos deuses para não morrer e para conseguir recuperar todas as energias dele. O que quer dizer que o Dr. Gero já tinha absorvido
todo o poder do Yantia. E então aconteceu do Dr. Gero absorver um pedaço da energia do Piccolo, aí o Piccolo acabou sendo salvo, comeu uma semente dos deuses, lutou contra o Dr. Gero e espancou o Dr. Gero. O que quer dizer que, mesmo tendo parte da energia do Piccolo e o poder do Yantia, e mais o poder que ele já tinha antes de começar essa bagunça, ainda assim ele não tinha tanta energia quanto o próprio Piccolo tinha. Então, eu vou aqui dar uma moral pro Dr. Gero, tá? Ele tem, obviamente, menos poder do que o Piccolo, mas eu vou supor que ele tem, só para tentar corroborar com a ideia de que o Vegeta possa ter um multiplicador de 50 vezes quando se transforma em Super Saiyajin. Então vamos lá. Se o Piccolo por acaso tiver um poder de 1, o Gohan também um poder de 1, o Tenshinhan um poder de 1, o Kuririn com poder de 1 e o Yantia com poder de 1, ao absorver todas essas energias, o Dr. Gero iria para um poder de 5. É ou não é? Não, não é! E isso supondo que todos eles têm o mesmo poder que o Piccolo, que, lembrando, era inferior ao Vegeta naquele momento, já que o Vegeta estava treinando numa gravidade super elevada, enquanto que o Piccolo estava mais preocupado em treinar o Gohan para ele se proteger futuramente quando os androides fossem atacar. Mas peraí, gente, como é que o cara mais inteligente do mundo mediu a energia do Kuririn, do Tenshinhan, do Gohan e do Piccolo, mediu a energia do Yantia e concluiu que com essas energias ele iria conseguir derrotar um cara 10 vezes mais poderoso? Não faz o menor sentido isso. Será que o cientista mais inteligente do mundo não sabe fazer uma conta de somar? Percebe que a cena só faz sentido se o multiplicador, aquele multiplicador de 50 vezes, não for de 50 vezes. Ele tem que ser de menos de 5 vezes. O que está causando a incoerência não é a cena, é o multiplicador do databook. E que eu devo insistir, tá bom? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Se você acredita que existe alguma referência dentro do mangá que sugere que ao se transformar em Super Saiyajin, os poderes dos Saiyajins aumentam em 50 vezes, me fala o capítulo em que isso acontece. Se você mostrar um capítulo em que esse multiplicador é sugerido, ou que você pelo menos veja as consequências dele acontecendo, eu apago meu canal. Eu não só apago meu canal, como eu crio um novo canal chamado Goku Sola Saitama. Digo que o Goku destrói o universo, que ele tem velocidade da luz. Eu já fiz esse desafio várias vezes e todo mundo correu. Por quê? Porque sabe que ele não existe no mangá. Não existe nem referência e nem mesmo a sugestão de que possa aumentar em 50 vezes. Não tem o cara tentando fazer um feito e não conseguindo, aí se transforma em Super Saiyajin e consegue fazer um feito 50 vezes maior. Isso não existe, tá bom? Simplesmente não existe. Então vamos continuar com o nosso estudo aqui, porque eu já mostrei que aquele arco ali dos androides quebra completamente os multiplicadores oferecidos por aquele databook. Só que não vamos nos contentar com isso, porque se eu me contentar com uma única fonte, o fanboy vai dizer que é só uma incoerência da obra, que é a desculpa que eles sempre usam. Então vamos lá. Majin Buu, capítulo 443. O Gohan está prestes a lutar contra o Kibito lá no torneio, e o Kibito pede pro Gohan se transformar em Super Saiyajin 2. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que os capangas do Babidi vão querer absorver a energia dele. Quando ele se transforma em Super Saiyajin 2, o Kaioshin provoca uma paralisação dos movimentos do Gohan e que faz com que aqueles dois Minions lá, aqueles dois merdinhas, consigam roubar a energia dele. Mais tarde, no capítulo 449, o Babidi usa a energia do Gohan transformado em Super Saiyajin 2 e injeta no casulo do Majin Buu. E ele diz que era quase a metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Espera aí, ele disse metade? Se é metade, isso quer dizer que 2 Super Saiyajin 2 equivalem a 1 Majin Buu, não é verdade? Só que a gente sabe que o Majin Buu se equivale em poder com o Super Saiyajin 3, o que quer dizer que 2 Super Saiyajin 2 são equivalentes a 1 Super Saiyajin 3. Então, o databook que diz que o Super Saiyajin 2 tem o poder de 100 vezes e que o Super Saiyajin 3 tem o poder de 400 vezes, está dizendo que 100 mais 100 é igual a 400.
Renatão, será que a galera sabe a diferença da creatina e da betalanina? E é claro, sempre surge aquele mimimi. Ai, mas a energia não vai pro Bu, ela é usada apenas para romper o selamento. Não, nada disso. Presta atenção. Quando sugerem destruir a nave do Babidi, o Kaioshin diz isso aqui. Como eu disse, Bu vai despertar mesmo se não tiver com seu poder máximo. Opa, mesmo se não estiver com seu poder máximo, isso quer dizer que o poder absorvido vai para ele, que se ele despertar antes de toda a energia necessária for injetada no casulo, isso quer dizer que ele vai despertar mais fraco. Logo, toda aquela energia vai para o casulo. E o próprio Kaioshin corrobora de novo. Quando o Vegeta se entrega lá pro Mago Babidi e ele vai lutar com o Goku, o Kaioshin e o Gohan avançam. E o Kaioshin solta esse comentário. Majin Buu pode despertar por causa do confronto, mas não há nada que possamos fazer. Ainda assim, será melhor do que se ele despertar com todo o seu poder, absorvendo a energia de vocês. Então, mais uma vez, o Kaioshin está sugerindo que quanto mais energia é liberada pelo confronto entre o Goku e o Vegeta, mais energia o Majin Buu vai absorver e mais poderoso ele vai ficar. Então não, a energia não é para romper o selamento. Quem vai romper o selamento é o Babidi, não é o poder. E não só o Kaioshin sugere isso, como o Daburá, que era escravo do Babidi, ele confirma isso. Presta atenção, talvez devêssemos abrir a passagem, senão eles podem forçar a entrada e isso despertar Majin Buu mais enfraquecido. Mais uma vez, Daburá dizendo que a energia absorvida vai para o Majin Buu e não para romper o selamento. Do contrário, o Majin Buu não despertaria enfraquecido se ele despertasse antes de absorver toda a energia necessária. E isso, mais uma vez, contraria os multiplicadores, porque pensa comigo, mesmo que naquele momento o Gohan estivesse levemente inferior ao Vegeta e ao Goku, é fato que a energia do Gohan transformado em Super Saiyajin foi necessário para encher quase a metade do poder do Majin Buu, o que quer dizer que um Super Saiyajin 2 equivale a metade do Majin Buu, 2 Super Saiyajin 2 equivalem a um Majin Buu completo, 3 Super Saiyajins 2 equivalem a 1 Majin Buu e meio e 4 Super Saiyajins 2 equivalem a 2 Majin Buus. O que quer dizer que, se o Super Saiyajin 3 tivesse de fato o poder de 4 vezes o Super Saiyajin 2, o Gohan, que lembrando, naquele momento era mais fraco do que o Goku e o Vegeta, o Gohan, se pudesse se transformar em Super Saiyajin 3, teria o dobro do poder do Majin Buu. Só que se nem o Goku como Super Saiyajin 3 tinha o dobro do poder do Majin Buu, como diabos o Gohan teria? Se o Gohan naquele momento era inferior ao Goku e ao Vegeta. Então, vamos continuar a nossa pesquisa, porque 2 fontes só nunca basta, né? Dragon Ball Super Broly. O Paragus disse que o Broly está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru. Só que lá no Dragon Ball Z, o Vegeta diz qual é o poder que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru. Ele diz que é um poder 10 vezes maior. O que quer dizer que o Broly, sem utilizar o poder do Ozaru multiplicado por 10, tem o poder equivalente ao Broly utilizando o poder do Ozaru. Só que a gente já viu que o Broly utilizando o poder do Ozaru é mais poderoso do que o Goku Super Saiyajin God. Então me diz, como que um multiplicador de 10 vezes pode deixar o Broly mais poderoso do que o Goku se o Super Saiyajin multiplicasse o poder dele por 50? Por acaso 10 é maior do que 50? E vale lembrar uma coisa, tudo isso aqui tá fazendo sentido, não tá? Tipo, o Broly de fato foi superior ao Goku, mas o Ozaru tem um multiplicador de 10 vezes. E o Super Saiyajin teria que ter um multiplicador de 50 vezes. Só que lá no nosso primeiro estudo a respeito do Dr. Gero, nós não concluímos que para aquela cena fazer sentido, o multiplicador do Super Saiyajin teria que ser menor do que 5?
A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do time. Ora, se ele de fato for menor do que 5, essa cena aqui e a fala do Paragus faz sentido. As duas coisas concordam uma com a outra. O que não faz sentido é exatamente a incoerência que está sendo causada pelo databook. Mais uma vez, contrariando os multiplicadores daquele databook de merda que inventou esses números para depois, vários anos depois, fanboy vir aqui me encher o saco. Mas não vamos nos contentar com isso, Saga Granola. Todo mundo lembra do que aconteceu na Saga Granola. Granola pediu para o dragão Torombo transformar ele no guerreiro mais poderoso do universo. Não é o guerreiro mais poderoso do bairro dele, nem da cidade dele, nem do planeta dele, nem do sistema solar, nem da galáxia. É do universo. O Torombo diz que ele não pode fazer isso, que o máximo que ele pode fazer é despertar o poder latente dele. Igual o Shenlong fez com Piccolo, igual o Patriarca fez com Gohan e o Kuririn. Ou seja, o que ele podia fazer com Granola era isso, despertar o poder oculto dele. Aí muita gente pergunta, mas quanto seria ele com o seu poder despertado? Eu não tenho esse valor, mas eu acho muito complicado, eu acho muito difícil imaginar que ele apenas com seu potencial latente despertado ficasse mais poderoso do que, por exemplo, o Goku na forma base, o Vegeta na forma base ou até mesmo o Piccolo na forma base. Por quê? O Piccolo é o resultado de uma fusão de 3 personagens e os Saiyajins são naturalmente mais poderosos do que os Saiyajins. E lembrando que o Vegeta e o Piccolo tiveram os seus potenciais latentes despertados. E aí que o Torombo sugere condensar a vida do Granorá para aumentar os poderes dele. Ele mesmo fala isso aqui. Se aceitar uma condição, poderá se tornar o guerreiro mais poderoso. Se aceitar uma condição, poderá se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Se eu condensar toda a sua expectativa de vida que lhe resta, poderei multiplicar seu poder atual. Percebam que ele utilizou a palavra multiplicar. E então o Granorá pergunta, quantos anos restará para ele se ele aceitar esse acordo? E ele diz apenas 3 anos. Só que lembrando, foi dito também no mangá que a raça do Granorá tem uma expectativa de vida de 200 anos e que o Granorá tem por volta de 50 anos. O que quer dizer que ele ainda tinha 150 anos pela frente. Se ele pega 150 anos e condensa em 3 anos e todo aquele poder que ele acumularia durante 150 anos se concentrasse nesses 3 anos, isso significa que o poder latente dele se multiplicaria em 50 vezes. Se o poder dele é 10 e ele tem 150 anos pela frente, o poder dele vai ser 10 para cada ano que passa, que vai dar 1.500. Se ele condensa a expectativa de vida dele de 150 anos para 3 anos, os mesmos 1.500 têm que caber nesses 3 anos. E 1.500 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 500. O que quer dizer que antes o poder dele era 10, agora é 500. O que causou uma multiplicação de 50 vezes. Mas espera aí, 50 vezes? Eu acho que eu conheço esse número. De onde mesmo que a gente tirou esse multiplicador de 50 vezes? Ah, é mesmo! Foi do databook! O databook que sugere que o multiplicador do Super Saiyajin é de 50 vezes. Mas espera aí, o que foi que o Granorá pediu mesmo? Ele pediu para ser o guerreiro mais poderoso do universo, não é verdade? Como diabos um multiplicador de 50 vezes pode transformar o Granola, que lembrando, tem um potencial latente abaixo do Goku, do Vegeta e do Piccolo, multiplicar o poder dele em 50 vezes e ainda assim transformar ele no guerreiro mais poderoso do universo, sendo que um Super Saiyajin 1 já multiplicaria o poder em 50 vezes e ainda teria pela frente o 2, o 3, o God, o Blue, o Instinto Superior e etc. E por falar em instinto superior, vale lembrar um pequeno detalhe que muita gente ignora. O Goku só conseguiu derrotar o Granola quando o Granola dividiu o poder dele. O próprio Granola, depois de perder para o Goku, disse que ele falhou em subestimar o Goku e que desde o começo nunca deveria ter dividido o poder dele. Vocês lembram que quando o Tenshinhan divide o corpo dele em mais corpos,
o poder dele é dividido entre esses corpos, o Granola simplesmente usou essa técnica e dividiu o poder dele em 2. Então, se antes ele tinha um poder de 50, quando ele se dividiu em 2, ele passou a ter um poder de 25, e foi necessário o instinto superior para derrotar um cara com um multiplicador de 25. Se o Granola, com o poder condensado dividido por 2, é maior do que o poder do Goku utilizando o instinto superior, mas o Goku com o instinto superior é mais poderoso do que o Super Saiyajin Blue, que é mais poderoso do que o Super Saiyajin, isso quer dizer que o poder do Granola é maior do que o poder do Super Saiyajin. Mas, então, seguindo essa lógica, de acordo com aquele databook, nós podemos dizer que 25 é maior do que 50? Ligar modo operação sinistra! Energizando mesa horripilante. Ué, mas 25 não é maior do que 50? 25 é metade de 50. Como que a metade de alguma coisa pode ser maior do que a própria coisa? Quer dizer, agora, tá vendo? Tá vendo o que vocês me fazem fazer? Vocês me fazem passar vergonha. Que agora os professores de matemática do YouTube vão zoar com a minha cara. Porque sim, é possível ter metade de uma coisa e essa metade ser maior do que a coisa. Que é metade de um número negativo, por exemplo. Metade de menos 4 é menos 2 e menos 2 é maior do que menos 4. Mas enfim, tá vendo a vergonha que vocês me fazem passar? Só que mais uma vez, tudo o que aconteceu no mangá contraria os multiplicadores daquele databook. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Essa merda de multiplicador de 50 vezes, 100 vezes e 400 vezes nunca foi baseada no mangá. Foi inventada. Ai, mas o Toriyama autorizou o databook. Foda-se, meu irmão. Ele não autorizou o mangá, ele escreveu o mangá. Então, o mangá é, de fato, a fonte mais confiável. Afinal de contas, aonde é que está o erro? Se eu mostrei que o mangá aponta para várias evidências de que aqueles multiplicadores de 50, 100 e 400 não fazem o menor sentido se a gente decorrer todas as sagas em que essas transformações aparecem, aonde é que está o erro? Tá aqui ou tá aqui? Não é possível que esse databook esteja certo e que todas essas evidências que eu mostrei, tanto no mangá de Dragon Ball Z quanto no mangá de Dragon Ball Super, estejam erradas. Então, desculpa, quem está preferindo, porque a palavra é exatamente essa, quem está preferindo o databook ao que o mangá oferece, tá fazendo isso porque é fanboy. Simples assim. Você está dizendo que vai confiar no databook mesmo que não faça sentido, porque você, fanboy, tem um interesse direto em favorecer a obra que você gosta mais. E quando eu falo uma coisa dessa, tem sempre aquela pessoa que diz o seguinte, que eu tô falando isso porque eu sou hater de Dragon Ball. Mas vocês percebem que essa acusação, ela na verdade mais entrega o que ele é do que o que eu sou? Porque pensa comigo, se ele está dizendo que eu falo o que eu falo por ser hater de Dragon Ball, então ele está dizendo que se eu não fosse hater de Dragon Ball, eu não teria falado isso. Ou seja, ele se entregou. Ele está dizendo que gostar da obra é critério de avaliação. Gente, isso é doentio. É quase um professor dar 0 para um aluno que tirou 10 só porque ele não vai com a cara do aluno. Eu tenho uma reputação de professor a zelar. Se eu gosto ou se eu não gosto de Dragon Ball, não importa. A minha análise sempre foi e sempre será imparcial e baseada principalmente nas obras primárias. E veja bem, eu não estou dizendo que eu desconsidero databooks. O que eu falei foi a mesma coisa que o Augusto Mota do canal Seção 4 disse no vídeo dele sobre os databooks, que eu busco informação no databook se a informação for exclusiva do databook. Ou seja, eu preciso de uma informação. Primeira coisa que eu faço, procuro no mangá. Não achei? Procuro no anime. Não achei? Aí sim eu vou para a fonte extraoficial. Aí sim eu vou para o databook. Mas e quando as duas informações são conflitantes? E quando o databook diz uma coisa e o mangá diz outra coisa? Não é nem que
o databook diz uma coisa e o mangá diz outra coisa, porque às vezes as duas coisas não se anulam e nem se confrontam, então os dois podem estar certos. Só que esses multiplicadores aqui não podem estar certos e a saga do Granurai está errada, e o Dragon Ball Super Broly está errado, e a saga do Majin Buu está errada, e a saga dos androides também está errada. Não é possível. Afinal de contas, eu repito a pergunta, aonde que está o erro? Tá no mangá ou tá nesse databook? Agora vai de você. Escolha. Vai seguir o mangá? Vai seguir o databook? Ou para você tanto faz e tá satisfeito com a sua análise arte moderna? Eu tenho uma reputação a zelar e eu vou zelar pela minha reputação, fazendo uma análise imparcial, baseado principalmente nas obras primárias. E se você concorda com os meus critérios, então se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente a crescer, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou! Bom, como eu posso dizer? A análise lógica é coerente, é lógica, faz sentido. E assim, eu tenho um ponto muito importante, e é interessante vocês pensarem nisso, sobre ser hater ou ser fã ou ser fanboy. O hater odeia Dragon Ball não por causa, sei lá, de A ou B. Não, o hater que realmente não gosta de Dragon Ball, ele não gosta da história de Dragon Ball. Ele não gosta da história, não gosta dos personagens, não gosta de nada de Dragon Ball. Então assim, o hater é o cara que ele vai desconsiderar a história, basicamente, porque Dragon Ball é isso, é a história. Dragon Ball não é a Daisenshu e o Databook. Vocês não assistiram um Databook na sua infância e falaram, nossa, como esse Databook é legal. Não. Vocês leram um mangá ou assistiram um anime, ou os dois, e consequentemente consumiram um Databook. Isso pra todo mundo eu acredito que seja uma verdade. E aí entra o lance que é o seguinte: o hater real, o cara que realmente não gosta, ele não gosta, ele não fala disso. Por exemplo, eu acho que não tem nenhuma obra que eu seja hater, assim, sabe? Nenhuma. Mas tem obras que eu não acompanho porque não me chamam a atenção. Como, por exemplo, deixa eu pensar, sei lá, Bakugan. Sei que existe, devo ter visto um ou outro episódio, nunca me prendeu nem na minha infância, nem depois, nunca fez relevância na minha vida. Eu não sou hater de Bakugan, então não entendo nada de Bakugan, não falo sobre Bakugan. Se eu fosse hater, nem assistir, eu assistiria. Bom, sim. Vamos lá, a versão de Scooby-Doo da HBO chamada Velma. Essa é uma obra que eu sou hater. Vocês viram falando de Velma alguma vez aqui no canal? Abordando, pra saber se faz sentido ou se não faz sentido? Gente, nem consumir a obra eu consumo. Então assim, eu não gostei da premissa, não gostei daquilo que eu vi nos trailers. Vi uma ou outra crítica, não me faz sentido e assim, não vou ver, nem vou falar sobre. Se eu fosse um ávido fã de Scooby-Doo, até poderia falar e fazer uma crítica. E aí seria uma crítica, não seria nem ser hater. O hater, ele desconsidera, ele não consome, ele não tá afim, ele não fala sobre. Ele ignora. Ou se ele vai falar mal, mas criticando dentro daquilo que ele viu. No caso, isso é uma diferença entre hater e uma pessoa normal. Uma pessoa normal vai assistir e vai considerar o que ele viu. Aí no caso, por exemplo, vamos abordar aí o que considerar como importante para a obra. Bom, o que é importante para Dragon Ball? Bom, o material principal, o que o autor escreveu. O que o autor escreveu? O mangá. O anime também é considerado, não sei o que. Eu nem vou entrar nesse quesito, porque eu tenho até um vídeo explicando o que é anime, o que é mangá, o que é filler, o que não é, o que é canônico, o que não é. Até o sentido da palavra está explicado num vídeo dentro do canal Ouroboros. Assistam se vocês não viram. Mas basicamente, o cânone, que significa o lado da história, o que faz sentido, o que constrói o mundo, o universo, tudo que o autor quis passar sobre Dragon Ball, é aquilo que é canônico. E o que é canônico?
bom, o que o autor escreveu, até onde ele finalizou a sua obra, até onde ele estava vivo e saudável para isso. O que não foi feito por ele, mas autorizado por ele, tem um nome, chama-se filler, que é um preenchimento. Exatamente isso, é um preenchimento da obra. O anime tem filler porque ele tem esse preenchimento. Às vezes de forma canônica, às vezes não. E é um preenchimento para ajudar a expandir a obra. Uma expansão. Muitas obras têm spin-offs feitas até por outros autores e etc. Bom, são todos preenchimentos. São todos aqueles que expandem a obra, mas vai ser canônico aquilo que está dentro da história. E nesse caso, o que está dentro da história? Bom, dentro do universo canônico, que segue uma linha cronológica fechada e bonitinha, o mangá, várias e várias cenas do anime, algumas cenas de jogos, etc. Seguem sim, são canônicas. E, bom, isso. Materiais extras, oficiais, mesmo que sejam autorizados pelo autor, nem sempre vão ser canônicos. Para ser canônico, ele tem que encaixar dentro da história e fazer sentido dentro da história. Não pode contradizer a história. É mais ou menos assim. Eu não posso, por exemplo, lançar um mangá com uma história incrível, maravilhosa, e depois lançar um databook que destrói toda a minha história e não faz sentido nenhum com a história. Aí o que vai ser canônico? A história já finalizada, perfeita, linda e pimpona, ou uma coisa que não bate nela? Não, é a coisa que não bate nela, que não faz sentido com ela, que não vai fazer parte da história. Nesse caso, o filme de Dragon Ball Super faz parte da história, o mangá de Dragon Ball faz parte da história, Dragon Ball Super, o mangá já está fazendo parte da história, o anime não chegou a essa adaptação, não sei se vai ser adaptado, mesmo que seja, bom, ele vai seguir a história. Você não vai ter esse tipo de citação que está fora da história. E no caso do próprio databook, assim como quase todos os databooks que eu já vi de todas as obras, você pega Naruto, você pega databook de... É que Baki não tem databook, né? Eu nunca vi, mas você pega qualquer outro databook, a grande maioria deles são materiais promocionais, oficiais, para dar uma elevada na obra, focadas em ajudar a vender a obra principal. No caso dos databooks de Dragon Ball, é um anime. E o mangá também. Mas o foco principal é um anime, tem citações do mangá, porque o anime é baseado no mangá, então vender a franquia. No caso de Naruto, tem tem citação no databook de Naruto que o Itachi tem um Amaterasu com o poder do sol. Gente, acende o poder do sol em cima de qualquer coisa. Assim, não vai queimar por 7 dias e 7 noites, como o próprio databook diz. Vai desintegrar na hora. Já imaginou um ninja caindo no sol? Ele vai ter um tempo de, sei lá, tirar a máscara como o Toby fez e, sei lá, ou puxar tudo aquilo com um Kamui que demora alguns segundos? Não, imediatamente vai fazer. Já era. Itachi não tem o poder de um sol dentro do seu próprio Amaterasu, assim como o Sasuke não tem nenhum... Não, é uma citação do databook. Tal qual o Naruto não tem golpes indefensáveis, e nem o Haku é um ninja com a velocidade da luz. O jutsu dele usa reflexos para que ele se mova de um reflexo para o outro. Isso tem a velocidade da luz, mas a velocidade física dele fora do jutsu não é a da luz. Vocês estão malucos? O físico dele não faz isso, mas um reflexo de um espelho para o outro, para ele mudar de um espelho para o outro, é sim a velocidade do reflexo. Mas quando ele sai de um espelho e vai estar migrando para o outro, a velocidade dele vai cair para a velocidade dele normal e vai aparecer num outro espelho já dentro. Deu pra entender a explicação? Mas é isso. É simples. Os databooks são complementos. Podem ser considerados dentro do canon? Sim, quando faz sentido com a obra. Nesse caso, multiplicador nunca fez sentido com a obra, tal qual a invenção que nem está em databook sobre PDL, que o aumento de força é proporcional, o aumento de velocidade e resistência é proporcional. O próprio mangá cospe nisso. Por exemplo, o próprio Kaioken reduz a sua resistência, a sua estamina, conforme vai sendo usado, o próprio corpo não aguenta, conforme o seu poder vai aumentando. O Goku faz um Kaioken, sei lá, 20 vezes, ele não ficou 20 vezes mais resistente, ele ficou 20 vezes mais poderoso, mas não mais resistente. Esse atributo foi jogado no ralo. Tanto que o próprio Kaioken afeta ele
negativamente nesse ponto, nesse atributo. Explicando isso, algumas outras informações não fazem sentido com a obra porque simplesmente não foram bem pensadas. Não foram pensadas pelo autor e não foram pensadas com coerência, com que a obra ia seguir adiante. Porque quando esse databook foi feito, quando essa menção, esse especial, esse material extra foi feito, ele não estava pensando nas sagas seguintes. Quando lançou lá que o Goku tem um aumento de 50% em Super Saiyajin, os caras não estavam pensando na saga dos androides, velho. Não estavam. A saga dos androides estava sendo escrita ainda quando o Databook lançou. Vocês podem pegar as datas aí, faz as contas vocês aí. Não vou nem perder meu tempo fazendo, porque eu sei que não tem nada a ver. Mas, não, as datas não batem. Não foi pensado nisso. Então eles fizeram aquilo de uma forma assim. Eu até imagino como eles se basearam para fazer o multiplicador de 50 de um Super Saiyajin comum. Ó, se o Kaioken aumenta 10 vezes e tem uma parte que ele já estava usando 20 vezes, então a transformação de Super Saiyajin tem que dar um boost muito bom. Ah, pro Mark 20, vamos botar 30, 40? Não, é pouco. 50. É isso, 50. Vai ser 50. 50. Ó, pá, põe. Publica aí. Aí vem a saga seguinte e faz assim, ó. Sai, multiplicador, sai. Você não faz sentido. Pau no seu cu. Tchau. O mangá faz isso. O autor fez isso. Ele autorizou o Databook, ele botou e tal. É um material que ajuda a agregar muita informação à obra, mas nem todas elas vão ser canônicas. Nesse ponto o Bernardo tá certo. E assim, dentro da análise lógica dele, não tem falha. Pelo menos na parte lógica. Não tem falha. Mas então quer dizer que o Ozaru sempre foi mais forte que um Super Saiyajin? Então era só o Vegeta ter feito uma lua artificial lá em Namekusei. O que é burrice, porque Namekusei já tinha 2 luas. O ponto é que ele precisava ter a cauda e ele não tinha. E aí ele derrotava o Freeza. Bom, ele deveria ter pensado isso antes de perder a própria cauda, né? Mas o ponto focal e o ponto é que, assim, não só isso seria um problema porque o Freeza poderia destruir a própria Lua ou o próprio planeta e assim se safar, como ele fez com o planeta Vegeta, como ele tentou fazer com o Namekusei, tanto qual o Vegeta já não tinha mais cauda para fazer isso e o próprio Freeza, ele concorda com a ideia de que os Ozarus eram muito perigosos para ele, ele temia os Saiyajins. Já imaginou uma luta onde o Freeza não pode destruir o planeta? Vamos supor que alguma coisa impeça que ele faça isso. E ele tem que enfrentar, sei lá, 10 mil guerreiros Ozarus com um poder absoluto. Cara, seria mais ou menos a batalha que o primeiro Super Saiyajin God, né, que o pessoal gosta de chamar de Amosh, enfrentou, segundo a lenda que o Shenlong contou. Faria sentido? Faria. Mas, entretanto... Bom, o Freeza nunca deixou isso acontecer porque ele não era burro. Ele sabia que ele poderia tomar um pau. E nesse ponto, faz todo sentido que o Ozaru tem um poder condensado muito maior do que uma transformação de Super Saiyajin. E que a transformação, no caso do Goku e do próprio Vegeta, só foi extremamente eficiente porque não importa qual seja o multiplicador, ele deu um boost em um cara que já era tão poderoso quanto o Freeza em suas formas mais razoáveis, antes dele usar 100% do poder. O Goku estava se igualando, já superando a terceira forma, já estava ali lutando quase em pé de igualdade com a quarta forma antes de usar todo o poder, antes de se transformar em Super Saiyajin. Se transformou em Super Saiyajin, mesmo que dobrasse o poder dele, não importa o PDL que ele tinha, ele já era mais forte que o Freeza. E assim, a gente pode ter uma noção tão boa de quão forte é um Ozaru, porque a gente tinha um Vegeta com 18 mil de poder, o Bernardo nem analisou isso. A gente tinha um Vegeta com 18 mil de poder, capaz de derrotar o Goku com Kaioken 4 vezes. Então assim, vamos lá. Eu tenho um Goku com mais de 8 mil de poder. Então, vamos simplesmente imaginar aqui. Nossa, pera só um minutinho aqui pra gente fazer a nossa imaginação. O Goku tinha um pouco mais de 8 mil de poder. Vamos dar uma colher de chá e dizer que o Goku tinha 10 mil de poder naquela época. Se ele fez um Kaioken 3 vezes, que é o que ele estava usando pra lutar,
ele já tinha 3.000 de poder, né? No caso, seria se ele tivesse 1.000. Mas se eu tô dizendo que ele tem 10 vezes 3, ele tinha 30.000 de poder. Com 30.000 de poder, ele já superava o Vegeta, que tinha 18. Ele tinha um pouco mais que o poder do Vegeta, assim, não quase o dobro, né? Porque o dobro de 18 é, no caso, 36. Mas com 30.000 de poder, ele já superaria o Vegeta facilmente. Enquanto eu tava usando o Kaioken 3 vezes, 2 vezes no caso, ele já tava dando um pau no Vegeta. Com 3 vezes, ele já conseguia realmente vencer o Vegeta na sua forma base. E, gente, faz todo sentido. O Kaioken 3 vezes, 30.000 de poder, já derrotava o Vegeta, isso dentro da própria obra. Eu não tô usando nenhum databook para isso. Estou estimando que foi passado dentro da própria obra. Bom, aí o Vegeta tem 18.000 de poder. Estimado assim, né? Quando ele transforma em Ozaru, ele fica com 180.000 de poder. Isso estimulando que ele conseguisse ter este boost incrível de poder na forma de Ozaru, ficando com 180.000 se a gente fosse medir o PDLD. Tá, 180.000 contra um Goku com 30 não ia dar pro Goku e ele ia tomar um pau, tal qual ele tomou um pau. O Vegeta Ozaru humilhou o Goku, quebrou o Goku, ele venceu aquela luta. O Vegeta venceu aquela primeira batalha contra o Goku. Ele não venceu a guerra, mas a batalha ele venceu. O Goku estava derrotado ali. Tanto que se não fosse o Gohan e o Kuririn, o Goku tinha morrido. E aí vamos pensar o seguinte, o Gohan... Bom, o Gohan com, sei lá, ele não tinha, sei lá, 10.000 de poder. Não tinha. Vamos supor que ele tivesse por volta de 5.000. Metade do Goku. O Goku era 2 vezes mais forte que o Gohan. O Gohan virou Ozaru e o poder dele aumentou em 10 vezes. E aí o poder do Gohan sobe de 5 para 10. E aí vai acabar ficando com 50.000 de poder. E notem na saga Saiyajin que o Vegeta, quando percebe que o Gohan vai virar Ozaru, peida na farofa. Ele sabia que ele não conseguia dar conta do Gohan na forma Ozaru. Então o multiplicador do Ozaru faz todo sentido. E assim, isso já estima quão poderoso é um Ozaru. E ele sempre teve esse poder absurdo. Porque mesmo com 180, sei lá, do Goku no clássico, ele já era forte o suficiente para derrotar muita gente. Inclusive, o próprio Kami não tinha chance nenhuma contra o Ozaru quando enfrentou ele no torneio de artes marciais. Quando ele se transformou lá na saga Pilaf ainda, lá no comecinho de Dragon Ball, ninguém tinha poder para nem trocar golpes com ele. Nesse ponto, a transformação Ozaru é absurda. Mas os multiplicadores da Daijinshi caem por terra porque toda análise foi feita com base na lógica do mangá, da história. E assim, eu não posso dizer que a história está errada e o certo é um material complementar. Isso é impossível. Material complementar é complementar. Mesmo que eu considere, que eu force, eu vou me forçar a considerar tudo canônico. Posso me forçar. Mas não vai fazer sentido. Por quê? Porque o material histórico, a história, o que define para onde começou, de onde começou e para onde vai Dragon Ball, é a história. E a história acaba refutando o databook em vários pontos. Tal qual a história de Naruto refuta os databooks de Naruto. A história da maioria dos animes sempre vai refutar materiais complementares ou spin-offs, porque o material original, o material que faz o cânone, é o material principal. Complementar não é principal, queridos. Esse foi o React. Curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês. Fiquem tranquilos. Aqui não tem nenhum hater de Dragon Ball, ao contrário, tem um fã que preza pela obra, pela história e pela coerência. E assim, eu admiro muito o que o Akira Toriyama cresceu. Não é à toa que meu apelido, quase um nome praticamente já, é Crono. Ninguém me conhece pelo meu nome real. A grande maioria, tirando uma ou outra pessoa, me chama de Crono. Crono, personagem desenhado
por Akira Toriyama. Se vocês não conhecem, deveriam saber mais sobre games. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilham e sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Vou deixar o link do vídeo do Bernardo aí para quem quiser assistir na íntegra. Podem deixar a opinião de vocês tranquilamente, sem fanboyzismo ou com fanboyzismo, não importa, não me importa. Mas, fato, a análise dele faz sentido, a lógica dele faz sentido. Eu não tenho como contestar uma coisa que faz sentido. Eu não vou contestar o mangá aqui, galera. Muito menos o Akira Toriyama quando fez a obra. Eu não vou dizer que o material complementar é superior ao material original. Isso não faria sentido algum. Nem na lógica, nem na história, como nunca fez e nunca vai fazer. E é isso. Esse foi o vídeo. Deixem o like, curtam, compartilhem. Sigam o Dragão e valeu, até o próximo vídeo.